A Daphne, que trouxe a caixa de sapatos com cuidado, tratou o trabalho com seriedade. Foi à festa brilhando, dançou com Homer no momento que parecia mágico. E no final do episódio estava saindo do escritório com os olhos cheios de lágrimas, carregando a papelada da própria demissão por algo que Yasmin fez enquanto Homer assistia sem ver. O episódio começa exatamente onde os dois terminou. Aquela cena do queixo que a gente ficou a semana toda. Homer e Daphne estão próximos no escritório, num daqueles momentos de tensão silenciosa que a série sabe criar como poucos. E aí a tia Nerimã aparece do lado de fora, espiando pelo vidro. Ela vê tudo, o Homer com a mão no queixo da Daphne, o olhar, a proximidade para Nerimã, que arquitetou esse plano inteiro. Isso é a confirmação de que o investimento está valendo, o sobrinho está se movendo na direção certa, sem precisar de empurrão. Ela sorri para si mesma com aquela expressão de quem está controlando as peças de um tabuleiro. Mas a cena dentro do escritório tem outro peso. O Homer, que claramente exagerou nas últimas interações, diz a Daphne com carinho, mas com firmeza, que ela não deve interpretar mal suas ações, que o que ele fez não foi o correto, e o que ela fez de gritar com ele novamente. A Daphne o ouve sorrir, concorda com a cabeça, mas aquele sorriso dela não é de submissão, é de alguém que entendeu que esse homem está lutando contra si mesmo e ainda não ganhou. Quando a Nerimã entra, começa a elogiar a Daphne. Que beleza, inteligência, tudo melhorou desde que ela chegou. Você consegue ver que a tia está trabalhando nos dois lados do tabuleiro. Ao mesmo tempo, enquanto Homer não decide, ela decide por ele. A Nerimã espiando pelo vidro, com aquele sorriso de estrategista, satisfeita, e a energia de quem colocou dois ímãs na mesma gaveta e ficou esperando. O Homer manda a Daphne buscar os novos sapatos na oficina do mestre Sadri. Sapatos que são muito importantes, porque são um modelo novo, ainda não lançado, que ninguém além do Homer e Sadri viram. Homer sempre buscava pessoalmente. Mandar a Daphne é um gesto de confiança que ele não verbaliza, mas que Sadri percebe imediatamente. Quando a Daphne chega na oficina, Sadri entrega a caixa e pergunta se ela não vai abrir. A Daphne diz que não, porque ele não a autorizou a ver. E se ela fosse artista, também não gostaria que visse a sua obra antes da hora. Sadri sorri. Essa resposta diz tudo sobre quem é Daphne e ela respeita o processo criativo, sem precisar que ninguém explique o porquê. Então a Sadri conta a ela a história do nome Daphne. Apolo se apaixonou por uma garota chamada Daphne. E entre dezenas de outras mulheres, um dia ela desapareceu. Ele procurou por toda parte e descobriu que ela havia se transformado em uma árvore de louro. Por amor a ela, Apolo plantou dezenas dessas árvores em seu jardim. A Daphne encantada pergunta ingenuamente se ela é a Daphne de Apolo. Sadri ri e responde que não. E então diz algo para toda a cena. Daphne será Daphne de Homer, porque Homer mencionou que o vento está começando a soprar a seu favor, que ele está sentindo isso. A Daphne não entende completamente, mas a gente entende. E o coração aperta de um jeito gostoso, que é exclusivo de quem assiste a novela turca.
Depois da oficina, a Daphne vai à casa do Homer para pegar o smoking que ele usará na festa. Enquanto está lá, faz o que qualquer pessoa curiosa faria: dá uma olhada no estúdio. Não de forma invasiva. Ela não vai abrir gavetas, nem vasculhar segredos. Ela só olha, observa o ambiente e encontra uma foto do Homer com a mãe. Sorri para a foto com aquela ternura de quem acabou de entender mais uma camada de alguém. Ela liga para a amiga Ni e diz que parece que a vida real do Senhor Homer está naquele quarto, que há muito mais a descobrir, que existe um Homer sério, disciplinado e existe um Homer romântico, emocional, que ninguém conhece de verdade. Essa observação da Daphne é mais importante do que parece, porque ela não está apaixonada pelo Homer, como todo mundo vê. Ela está começando a se apaixonar por ele, mas que ninguém vê. E esse tipo de amor que enxerga o que está por baixo da armadura é o mais difícil de resistir. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Homer está trabalhando, olha para o vidro que separa o escritório dele, do de Daphne. Vê que ela não está lá e liga para ela, perguntando se já terminou. Não porque precisava da resposta, mas porque sentiu sua falta. Ah, o Homer ligando para Daphne para saber se ela já terminou é o equivalente a mandar mensagem. E agora, chegamos na cena que eu preciso que você preste atenção, porque é aqui que o episódio vira. A Daphne chega na empresa com a caixa de sapatos e assim vê chegando e quando a Daphne precisa ir ao banheiro por um momento, só um momento, deixa a caixa no corredor. E Yasmin aproveita, pega os sapatos da caixa e esconde. A caixa fica vazia. Não satisfeita com o roubo, Yasmin ainda vai ao escritório do Homer. Tenta distraí-lo antes que ele abra a caixa. Quando Homer vai verificar, ela derruba o café de propósito. Aquele clássico acidente calculado. Homer fica irritado com a mancha na camisa, troca a roupa e a revisão dos sapatos fica para depois. Enquanto isso, Yasmin está no escritório dela admirando os sapatos roubados, com aquela expressão de inveja disfarçada de admiração. Começa a pensar e se ela entregasse esse design para os concorrentes do Homer. O ressentimento dela está crescendo numa direção perigosa. O Homer diz a Daphne que ela irá à festa de negócios como assistente. A Nerimã, ao saber disso, não perde tempo. Convoca uma equipe inteira de maquiadores, cabeleireiros, prepara a Daphne como se fosse uma noite de premiação. E o resultado, a Daphne chega ao evento deslumbrante. Não é a garçonete que o Homer beijou no restaurante, não é a assistente bagunçada da cozinha de manhã, é uma mulher que caminhou para dentro de um salão de festa e fez o ambiente notar. O Homer a vê de longe e a câmera não precisa de diálogo, e a expressão dele disso. E a Simin, que está ao lado, observando, também percebe, e isso a incomoda de um jeito que ela não consegue esconder. Quando a Daphne começa a dançar com K, o sócio animado que claramente gosta dela, o Homer para. O que está fazendo? Fica olhando com aquele jeito de quem está tentando parecer diferente, conseguindo muito mal. K e Daphne rindo, se divertindo e o Homer do outro lado sentindo algo que ele ainda recusa nomear. Mais tarde na festa, Homer dança com a Daphne. E aqui a série entrega aquela cena que você vai querer assistir de uma vez. Ele se aproxima dela, nas palavras dele, uma mariposa atraída pela luz não consegue resistir, mesmo sem querer, mesmo sem planejar. Ele está lá. Daphne, ainda tentando ser profissional, começa a falar de trabalho, e ele interrompe. Não fale de trabalho agora, só dança e eles dançam próximos. Então a Daphne lembra da mensagem de Sadri e fala para Homer
que o mestre Sadri enviou um recado que ele sente que o vento começou a soprar em algum lugar. O Homer para, processa e responde que entende, que acredita que isso se refere ao fato de que o amor está chegando para ele, através da Daphne. Ele não disse para ela diretamente, mas disse e a Daphne ouviu. E os dois continuam dançando, como se o mundo ao redor tivesse sumido por um momento. E no meio da festa, enquanto Homer e K fazem negócios com pessoas da indústria, a Daphne nota algo estranho. E assim se aproxima discretamente de um homem que ela não reconhece. A conversa parece calculada, o jeito que o Yasmin entrega algo para ele tem aquela energia de quem está fazendo algo que não deveria. A Daphne confia no instinto, pega o celular, tira uma foto do homem antes de ir embora. Ela não sabe quem é e o que isso significa, mas guarda a imagem, como alguém guarda uma peça de cabeça, de quebra-cabeça, que ainda não encontrou o lugar. Esse momento é pequeno na tela, mas enorme narrativamente, porque a Daphne, sem saber, acabou de coletar a prova que vai expor Yasmin mais para frente. É irônico, ela vai ser demitida antes de conseguir essa prova. A festa termina, o Homer oferece carona para Yasmin e pergunta a Daphne se ela também quer. A Daphne, com aquele orgulho silencioso de que não quer, mas na verdade ela quer e diz que vai de táxi. O K, que ficou sem par, convida a Daphne para assistir Orgulho e Preconceito, filme favorito do Homer, que Daphne está curiosa em conhecer. A Daphne topou e está saindo com o K, quando Homer vê. Com o chalé dela que ela havia esquecido, ele fala que pensou que ela voltaria sozinha. Uma desculpa gentil para não dizer eu voltei porque percebi que você ia sair com o K. Os dois ficam olhando um para o outro por aquele segundo incômodo onde tudo poderia ser dito e nada é. Homer menciona que não deve deixar Yasmin esperando. Vai embora. Daphne vai com K e os dois partem em direção com aquele peso de quem preferiu outro caminho, mas tomou esse. Ciúmes recíprocos. Os dois sentem, os dois escondem, os dois sofrem, e a gente assiste tudo isso com o coração na mão, torcendo para alguém ceder primeiro. Homer chega em casa, mas a ansiedade da noite, os ciúmes da Daphne com K e a tensão da festa, a dança, que disse mais do que ele queria, não o deixa descansar. Decide ir à empresa conferir um novo design de sapatos. Abre a caixa vazia. Os sapatos sumiram. E a cabeça do Homer, que está naquele estado de confusão que embaraça julgamento, vai direto para Daphne. Ela era a última a ter a caixa. Ela era a última a ter a caixa. Ela que buscou, ela que deixou lá, sem investigar, sem perguntar a mais ninguém, sem considerar qualquer outra possibilidade, Homer concluiu. Na manhã seguinte, quando Daphne chega, depois de ter dormido na casa do K por acidente, porque K não acordou, Homer já está com a decisão tomada. Chamaram no escritório, pergunta sobre os sapatos. Ela diz que não sabe nada, que trouxe a caixa e deixou. O Homer não acredita e manda ela preparar os papéis da demissão. A Daphne sai do escritório com os olhos cheios de lágrimas, mas ela não deixa cair uma. Olha para Homer com aquela expressão de quem foi injustiçada e sabe, a única coisa que sobrou é a dignidade de não implorar. Ela fecha a porta, seca os olhos com e quando olha para frente, Kai está lá com aquele jeito afetuoso dele, faz um gesto para ela sorrir. Daphne sorri, não um sorriso fingido, um sorriso de quem escolheu não deixar que a justiça defina o dia inteiro. Sinal que observa tudo, percebe o gesto de K e mais uma peça está sendo movida no tabuleiro. O episódio termina aqui com a Daphne sendo demitida por algo que Yasmin fez quando Yasmin
está dentro do escritório com os sapatos roubados, com Homer confiante na decisão errada, com a foto roubada, com a foto no celular de Daphne, aquela prova que ninguém sabe que existe. Vocês acham que a Daphne vai perdoar o Homer por ter acusado ela de roubo? Comentem abaixo. E não esqueça de ativar a notificação e se inscrever no meu canal. Um forte abraço para todos e até a próxima.